Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas e pelo programa Pecuária e Mercado. Vamos falar um pouco sobre relação de troca entre o boi gordo e o milho. E para essa conversa eu chamo, portanto, a Isabela Estevanato, ela que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo meu. Isabela, eu gostaria de começar perguntando, né? A gente acabou de virar, então, para a segunda quinzena do mês de março. Eu quero saber como é que está a relação de troca entre o boi gordo e o milho, né? Para quem está favorável? Para o produtor de milho ou para o pecuarista? Bom, nesse momento, com o cenário atual, né, até o momento está favorável para o produtor de milho, a relação com o pecuarista está desfavorável. Essa quantidade de sacas compradas atualmente, ela está tendo a menor vista no período de um ano, né, e até o momento atual, então está sendo possível comprar apenas 4,3 sacas de 60 quilos de milho. Em relação ao mês anterior, teve uma queda de 12,4%. Em fevereiro, então, é possível comprar 3,9 sacas com uma arroba de boi gordo. E no comparativo anual, também está tendo uma queda, teve uma queda de 5,1%. Em março de 2024, se compravam 3,6 sacas com uma arroba de boi gordo, né? Então, aí, para o pecuarista, esse momento ele está desfavorável. Isabela, o que motivou, né, portanto, essa perda de poder de compra por parte do pecuarista? Foi queda no preço da arroba do boi ou pesou mais o aumento nos preços da saca de milho? Nessa balança, o que foi o fiel? Para essa relação estar desfavorável, foi em peso dos dois, tanto do milho quanto do boi gordo. O milho, desde agosto de 2024, né, ele não para de subir, isso porque com a demanda interna aquecida e os estoques baixos, né, que registraram uma queda de 70% em relação ao ano anterior, né, conforme a Conab, isso vem pressionando o preço para cima. E aí um outro ponto também é que os produtores eles estão focados na parte da colheita e querendo que os preços se ajustem mais para cima. E isso faz com que ali o número de negócios seja menor, deixando uma oferta mais restrita no mercado. Até mesmo o SDA, no último relatório, ele apresentou, né, sobre os estoques baixos, teve um ajuste positivo ali de mais ou menos 2,8 milhões de toneladas para 2,9, perdão. Só que, no entanto, ainda permanece em níveis considerados mais baixos, quando em comparação com os últimos anos. Os outros aspectos em relação ao milho, os estoques iniciais, eles tiveram também ajustes, foi de 7,4 milhões para 8,1 milhões de toneladas no último reporte. A produção, ela continua estimada ainda em 126 milhões, e aí as exportações, elas foram um pouco reduzidas ali, entre 47 milhões e 46 milhões de toneladas para 44 milhões de toneladas. Então, esse cenário está fazendo com que os preços fiquem pressionados para cima. Até o dia de hoje, o milho está cotado em média, em referência a São Paulo, né, custando R$ 89,00, mais ou menos, sem frete. Isso representa um aumento de 11,1% em relação a janeiro, quando encerrou o mês, uma média de R$ 80,00 a saca. E aí, numa comparação anual, em relação a esse período que estamos, março, a alta foi de 43%. Em março de 2024, a saca custava só R$ 62,00. Então, para um curto e médio prazo, a tendência é que os preços da saca de milho elas continuem em alta. Agora, para um longo prazo, com a colheita do milho de segunda safra, ali mais ou menos na metade do ano, pode ser que os preços eles comecem a ter um ajuste, ficar pressionado ali para baixo, mas isso também depende de muitos fatores, né? Como clima, as guerras comerciais, que estamos vendo, tarifa, exportação. E em relação ao mercado do boi gordo, depois da valorização que teve ali em outubro, novembro de 2024, a cotação da arroba ela começou a ter alguns ajustes para baixo. E esse ajuste de preço tem relação com a questão do escoamento de carne para ritmo lento, oferta de boiadas que está maior, principalmente, né? A gente está observando o mercado com uma oferta maior das fêmeas, que são aquelas que não emprenharam, na estação de monta. Então, hoje, o boi ele está cotado também, pegando uma referência em São Paulo, em 305,79 mais ou menos. Em relação a fevereiro, teve essa queda de 2,8%, né? Em fevereiro ele estava cotado em R$ 314,00. Só que quando a gente pega o acumulado de um ano, nos últimos 12 meses, a arroba ela teve uma alta de 35% ali, mais ou menos. Em março de 2024, ela estava sendo cotada em 225. Então, esses dois cenários, que são a valorização do preço do milho
e a queda na cotação do boi gordo estão fazendo que a relação fique desfavorável para o pecuarista. Perfeito. Isabela, você trouxe muito bem essa questão da sazonalidade, né? A entrada do milho safrinha, né? Que deve acontecer mais ou menos na metade do ano. Claro, né? Como você bem pontuou, isso depende muito de como vai ser o andamento dessa safra, olhando para a questão climática, olhando inclusive para a janela de plantio, né? Dos estados aí que vão apostar e que produzem bastante milho safrinha. Eu queria que você também olhasse para a questão do preço do boi gordo. Como que é possível olhar, então, mais ou menos até a virada de semestre, né? O que a gente deve observar? Esses abates massivos de fêmeas devem continuar e aí, assim, pressionando dessa maneira os preços da arroba, enquanto a gente vê os preços do milho já tendo mais ou menos um direcionamento? Essa questão da oferta de fêmeas, ela não vai ser duradoura, né? Vai chegar uma fase em que vai reduzir essa questão de oferta e a gente consegue até olhar um pouco para o mercado futuro, que ele está indicando ali um viés de alta na continuidade do ano. Então pode ser que num curto e médio prazo os preços tendem a ficar pressionados, mas ali para um longo prazo, mais para maio, pode ser que essa arroba ela volte a ter uma valorização e aí pode ser também que a relação de troca ela se inverta, fique favorável para o pecuarista. Isabela, observando essa questão da relação de troca entre o pecuarista, né, e também o milho, como é que fica a intenção de confinamento? Como que o pecuarista está colocando isso na ponta do lápis na hora de fazer os custos de produção para a operação dele? Nesse momento atual, agora, os custos, o milho é dos itens mais importantes ali da dieta, um dos mais utilizados. Então, nesse momento, agora o pecuarista vai ter que procurar outros insumos para substituir essa dieta que compõe o milho por conta dos preços. Mas ali para metade do ano, como eu falei, com o viés de alta que pode vir na roupa do boi gordo e com a segunda colheita avançando e os preços caindo, pode ser que desafogue um pouco o pecuarista ali que produz no confinamento, que usa o milho na dieta, enfim. E quais seriam as outras alternativas que são viáveis para esse momento, né? Já que a gente tem, então, os subprodutos do milho, né, que provavelmente vão estar ali com um preço um pouco mais elevado, quais seriam as alternativas para complementar o uso do milho ou substituir, enfim, de acordo com o pecuarista que está nos assistindo, consiga, né, fazer isso na operação dele? Nesse momento eu não vou conseguir te responder isso, não tenho essa informação, mas no próximo oportunidade posso trazer dados mais certeiros. Perfeito. Isabela, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas e também no Pecuário e Mercado. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Tá aí, Alexander, portanto, a Isabela Estevanato, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trouxe as informações, portanto, a respeito da relação de troca atualmente entre o preço da arroba do boi gordo e o preço da saca de milho. Atualmente, portanto, a relação está desfavorável para o pecuarista nesse momento. Algo pode mudar ali perto da entrada, portanto, do milho safrinha que for colhido ali mais ou menos na metade do ano. Isso também em relação à diminuição de oferta de fêmeas, algo que pode melhorar um pouco os preços da arroba, portanto. Então deve haver ali um arrefecimento dos preços do milho quando da entrada da safrinha e um leve aumento, portanto, nos preços da arroba do boi gordo, mas a conferir, porque o clima aí pode impactar muita coisa. Então, Alexander, agora é com você aí do estúdio.